Hoje eu vou falar para vocês sobre a história do Brasil, o país mais forte da América do Sul e com sua economia diversificada. Sua história é rica, com vários setores de índios até a chegada dos portugueses, o país mais poderoso da América do Sul. Tudo começa quando os portugueses chegam num território sul-americano que possivelmente um dia seria chamado Brasil, em 1500. Sua chegada foi um momento marcante na vida de vários índios, que começaram a estranhar no começo. Mas com o tempo eles foram, ainda com um pouquinho de rejeição, foram fazendo alguns negócios com os europeus. Ainda disso, os europeus começaram a exploração ao longo de um curto período de tempo. Não demorou muito para os portugueses, começaram a explorar todo o território que conquistaram. Os índios, por exemplo, já não gostaram muito deles, porque eles invadiram suas terras e isso já não dava muita felicidade para os índios. Só que aí os portugueses descobriram que essas terras eram boas para plantar café e aí começaram a plantar e enriquecer. Durante esse tempo, os estados brasileiros foram divididos em região norte, nordeste, sudeste e centro-oeste. Naquela época não tinham colônias, nem não tinham tantas colônias. E o Brasil era dividido não em repúblicas, nem estados, municípios, eram províncias na época. E o que isso aconteceu? Porque estava prestes a se tornar uma monarquia durante esse tempo. O Império Brasileiro, em seu auge, teve mais ou menos mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, sendo um pouco maior que o Brasil, que é hoje, tendo naquela época o território do Uruguai, que antigamente era chamado de Cisplatina, e antes eles não tinham o Acre. Mas mesmo assim, eles tinham um grande território e um grande poder político. Assim, após a Guerra do Paraguai, eles conseguiram novas terras e perdendo o Uruguai. Esse é o Brasil, o Reino do Brasil, mais ou menos independente de Portugal. Mas durante esse tempo eles perderam uma certa autonomia portuguesa e começaram a se autogovernar. Com isso, os portugueses acabam sua exploração. Sua colônia brasileira acabou de ser independente. Eles acabaram de perder a sua maior colônia. Assim, esse vice-reinado do Brasil começou a crescer. Agora, um pouco mais independente, eles começaram a crescer, um pouco independente de Portugal, mas aí a economia começou a crescer e um dia vai se tornar um país 100% independente de Portugal. Essa mapa são as partes que foram invadidas pela Holanda. Após isso, mesmo com esses índios naquela época, vários índios foram brutalmente assassinados, foram ligeiramente muito afetados pelos portugueses, principalmente devido à sua vasta exploração de ouro que tinha em Minas Gerais. Hoje o Brasil é uma república independente com uma economia diversificada e o maior país da América do Sul. Com isso, vários setores econômicos contribuem para essa noção e esse é o país mais forte da América do Sul, Brasil. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau.